Hoje vamos aprender como construir uma lista de presença ou planilha de chamada no Planilhas Google. E esta planilha, além de possuir os nomes das pessoas da turma e as datas da realização das aulas desse curso ou turma, também possui as caixas de seleção para marcar ou desmarcar a presença, o status de OK para sinalizar se uma aula foi realizada ou não, e o principal, interações dinâmicas na hora de contabilizar o total de aulas, o total de faltas para uma pessoa e sua respectiva presença, o percentual de presença, que vai considerar o total de aulas realizadas, o número de faltas e assim por diante. Então, vamos para a prática aprender como construir essa planilha, que possui diversas interações, utilização de funções, um dinamismo, que vamos aprender agora no exemplo prático. Aqui, então, temos o exemplo prático, no qual aprenderemos um pouco mais sobre como construir essa planilha, as funções e interações que utilizaremos. Temos aqui os dados fictícios e didáticos para estudo, e vamos começar, primeiro, organizando alguns detalhes da planilha. Já trouxe aqui a base da planilha, as suas informações, porém, primeiramente vamos inserir as caixas de seleção e também ajustar esses textos para, ao invés de ficarem na horizontal, ficarem na vertical, para ganharmos espaço e deixar um pouco mais compacta a planilha. Então, primeiro, para inserir as caixas de seleção, vamos selecionar esse espaço, vamos em Inserir, e há essa opção de caixa de seleção. Então, selecionando, já temos aqui as caixas de seleção. Perceba que, quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Quando ela está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Além disso, aqui um detalhe, as caixas de seleção selecionadas podemos alterar a sua estilização. Então, por exemplo, aqui na cor de preenchimento, poderia alterar sua estilização. E além disso, também podemos, selecionando todas elas, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Então, por exemplo, aqui está com o tamanho de fonte 18. Se eu aumentar, as caixas de seleção também vão aumentando. Assim como se diminuir a fonte, elas vão diminuindo. Vou manter aqui uma fonte 18. E agora vamos ajustar aqui os textos que estão na horizontal. Vamos deixá-los na vertical para otimizar o espaço da planilha. Então, vou selecionar as datas. Vamos nessa opção de rotação do texto. E selecionar essa opção de girar para cima. Selecionando. Muito bem, fizemos uma rotação do texto. Porém, por exemplo, aqui na coluna B, se eu der um duplo clique aqui no canto da coluna B, perceba que o espaço foi reduzido, pois a coluna está com uma largura ainda um pouco maior do que o espaço que o conteúdo ocupa. Então, podemos ajustar isso da seguinte forma. Clicar sobre uma coluna, por exemplo, a coluna B, segurar pressionada a tecla Shift do teclado e, com a seta do teclado, ir apertando para o lado. Então, aqui, por exemplo, selecionamos da coluna B até a coluna U. E agora, por exemplo, aqui na coluna B, vou apertar com o botão direito sobre ela, selecionar essa opção de redimensionar colunas, da coluna B até a coluna U, e selecionar essa opção de ajustar aos dados. Então, vai redimensionar a coluna para que a sua largura seja ajustada ao tamanho do conteúdo, dos dados. Então, apertando OK, muito bem, agora já ficou mais compacta, já otimizamos o espaço da planilha, pois as datas estão com essa rotação do texto e a largura de cada coluna está ocupando apenas o espaço do seu conteúdo. Então, no caso aqui, o texto e as caixas de seleção. Agora vamos contabilizar de forma dinâmica o total de aulas realizadas. E para isso vamos utilizar uma condição. Temos aqui a data para cada aula e logo abaixo há essas células que estão sem conteúdo. Esse espaço vai ser utilizado para sinalizar se uma aula aconteceu ou não.
E aqui nesse contexto, nesse exemplo, vamos sinalizar que uma aula aconteceu digitando, com letra maiúscula, OK. Então, quando houver OK, quer dizer que a aula já aconteceu. E agora, então, vamos contabilizar o total de aulas realizadas de forma dinâmica. Para isso, vamos utilizar a função cont.c. Então, digitei igual cont.c para chamar essa função, que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Seleciona a função e ela vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo que queremos analisar. Nesse caso, vamos analisar esse intervalo que possui as células que terão ou não esse texto de OK, sinalizando se a aula já aconteceu ou não. Então, intervalo selecionado, ponto e vírgula, e o segundo parâmetro é o critério que queremos analisar. Ou seja, quando esse critério for respeitado, quando ele for um critério verdadeiro, essa contagem das aulas realizadas vai aumentar. E o nosso critério é quando houver o texto OK. Então, vou abrir aspas, digitar com letra maiúscula OK, fechar aspas e fechar parênteses. Apertando Enter, então o total de aulas realizadas já está sendo retornado de forma dinâmica. Se eu apagar, por exemplo, todos os OK, ou seja, nenhuma aula aconteceu, total de aulas realizadas, 0. E conforme vou adicionando o texto OK, o total de aulas vai sendo dinamicamente contabilizado, até atingir o máximo, nesse contexto, nesse exemplo. E para finalizar, agora vamos aplicar algumas fórmulas e funções para trazer o total de faltas para uma respectiva pessoa e também o seu percentual de presença, que vai considerar as faltas e o total de aulas realizadas. Nas faltas, vamos trabalhar com dois critérios. O primeiro é que a aula tenha sido realizada. E o segundo critério é a caixa de seleção não estar marcada, ou seja, a pessoa não compareceu e a aula aconteceu, então sim é contabilizada a falta. Então, para isso, vamos utilizar a função cont.ces, semelhante à função cont.c, que utilizamos anteriormente, porém esta vai atuar com mais de um critério, mais de uma expressão lógica, mais de uma condição. Então, vamos utilizar essa função cont.ces, que vai contar valores dependendo de vários critérios. Nesse caso, vamos utilizar 2. Intervalo de critérios. Então, o primeiro intervalo que queremos analisar é esse intervalo que possui a sinalização de que a aula aconteceu ou não, pois só queremos que uma falta seja contabilizada quando uma aula já aconteceu. Porém, aqui tem um detalhe importante. Queremos sempre analisar esse intervalo que possui os textos de OK. Diferentemente de quando formos analisar a marcação ou não das caixas de seleção, que cada linha, para cada respectiva pessoa, vai analisar suas próprias caixas de seleção, para todas as pessoas, nessa primeira condição, queremos sempre analisar esse mesmo intervalo. E para isso vamos utilizar uma referência absoluta, ou seja, vamos travar as linhas e colunas da referência. Para fazer isso, é simples. Tendo aqui o intervalo selecionado, vou apertar o atalho F4. Dessa forma, sempre vai ser analisado, independente da linha que esteja a função, vai ser sempre analisado esse mesmo intervalo, que possui o texto de OK. Então, temos o intervalo selecionado, ponto e vírgula, e o nosso critério. O critério é que o texto seja OK. Então, entre aspas, letra maiúscula, vou digitar OK, fechar aspas, muito bem. Então, primeira condição criada. Vamos analisar esse intervalo, e se o texto for OK, já é uma primeira condição para contabilizar a falta. Ponto e vírgula, e agora sim, o segundo critério é termos esse intervalo com as caixas de seleção desmarcado. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Então aqui vou digitar ponto e vírgula e falso, sem abrir e fechar aspas, apenas o valor falso, que é um valor true or false, que é verdadeiro ou falso, que são os retornos de uma caixa de seleção. E agora, fechando parênteses, vou apertar Enter. Muito bem. Aqui no caso, faltas, 20 faltas, pois todas as aulas foram realizadas até esse momento, nesse exemplo, e a pessoa, em específico, não possui nenhuma presença marcada. Porém, se formos marcando as presenças, dinamicamente vão sendo contabilizadas ou não as faltas. Então, nesse exemplo,
todas as aulas realizadas, e essa pessoa possui todas as presenças, faltas 0. Se eu retirar, por exemplo, essas últimas 2 presenças, a pessoa possui 2 faltas, pois nessas 2 aulas que foram realizadas não há marcação de presença. Já se eu informar, por exemplo, sinalizar que essas 2 aulas não foram realizadas ainda, perceba, faltas 0, pois analisa 2 critérios, se existe o ok ou não e se a caixa está marcada ou não. E agora podemos então, como já utilizamos essa referência absoluta para sinalizar esse intervalo da primeira análise, do primeiro critério, podemos simplesmente replicar esta fórmula, essas funções, esta célula para as demais. Então tem essa bolinha azul aqui no canto, vou apertar com o botão do mouse sobre ela e arrastar para as demais células. Muito bem. Então, as faltas já estão sendo adequadamente contabilizadas. Muito bem. Vou rapidamente marcar alguns campos aqui para termos parâmetro. Vou acelerar o vídeo nessa parte. Muito bem. Agora, então, vamos fazer o percentual de presença, levando em consideração as faltas e o total de aulas. E aqui, a princípio, podemos fazer o seguinte: digitar igual a 100% para a pessoa iniciar com 100% de presença e vamos descontar o percentual de faltas em relação ao total de aulas realizadas. Então, igual a 100% menos, e aqui vou abrir parênteses e fechar parênteses, apenas para organizar o cálculo, e entre esse espaço dos parênteses, vamos dizer que aqui vai ser o número de faltas da pessoa, dividido pelo total de aulas realizadas. E, novamente, em todas as linhas para cada pessoa, queremos sempre dividir, nesse contexto, nesse exemplo, por esta célula que está na coluna W e na linha 1. Não queremos que a referência vá descendo de acordo com as linhas. Queremos sempre dividir por esse aqui. Então, novamente, referência absoluta. Para fazer isso, atalho F4. Então, fica 100% menos a divisão do número de faltas pelo total de aulas. Vou apertar Enter. Muito bem. Aqui, importante, se não estiver nesse formato de percentual, é possível selecionar todas as células e há esse atalho de formatar como porcentagem. Selecionando. Agora sim, vou selecionar essa primeira célula. Já temos a referência absoluta, o que vai garantir que a divisão é sempre pelo total de aulas realizadas. Então, vou selecionar a célula, tem essa bolinha azul aqui no canto. Vou apertar sobre ela, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. E agora sim, muito bem, temos o percentual de presença, levando em consideração as faltas e o total de aulas realizadas. Então, por exemplo, vamos fazer um teste. Se eu desmarcar todas as presenças de uma pessoa da turma, faltas 20, total de aulas 20, presença 0%. E assim poderia ir testando, ver se está funcionando adequadamente. 5 aulas realizadas, aliás, participou de 5 aulas, 15 faltas, total de aulas 20, percentual 25%. E assim por diante. Por exemplo, se a pessoa participou de 10 aulas, no total de 20, teve 10 faltas, presença 50%. E muito bem, por hoje é isso. Aprendemos como construir uma planilha de chamada ou uma lista de presença no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.